Boa noite, pessoal. Novamente aqui com o nosso amigo Masao Sugihara. Para quem não viu semana passada, ele é simplesmente um dos nomes que nós temos na adoração, uma das pessoas que mais respeitamos no meio da adoração, um dos pastores queridos do nosso coração, Masao Sugihara, Ministério Adoração e Adoradores. Mas se você não viu semana passada, veja, para você ver por onde que a gente está indo na nossa conversa aqui, qual é o caminho que a gente está seguindo. Masao, qual que é a coisa que você mais gosta na Igreja de Cristo? Ué, é Cristo, né? Coisa que eu mais gosto é Cristo. Sem Cristo, tem nada. Eu costumo falar para os meus amigos brincando que ver uma pessoa se recuperar da vida, né, mudar de vida é algo fantástico. A ação de Jesus em alguém, né? Mas a gente acaba vendo tantos problemas na igreja que é difícil pensar em coisas boas que a igreja vai fazendo no meio da vida das pessoas, né? É verdade. Porque a gente acaba ficando... É da mesma forma de um relacionamento qualquer. Aquilo que é ruim aparece muito mais do que aquilo que é bom, né? Uhum. Aquele membro que é bom e está se desenvolvendo, você vê ele pouco. Aquele que dá muito trabalho, você vê ele muito, né? Não é fácil não, né? Às vezes uns poucos consomem a gente mais do que o povo, né? Verdade. Tem aquela piadinha que eu já contei algumas vezes, reunião de pastores, você já deve ter ouvido, quando eu falo assim que pastorear é levar um povo teimoso para um lugar que eles não querem ir. Desde que eu tenho encontro de pastores, eu sempre começo com essa aí. Mas algo que eu queria te perguntar, desde semana Sim. passada acabou, o que você entende que são esses dias agora? Qual a realidade da igreja para esses dias? Eu acho, hoje, a igreja se mundanizou demais, né? Ela já perdeu a sua essência há muito tempo. Então, nós estamos querendo viver um cristianismo, mas com uma mentalidade mundana. Por exemplo, se você pegar o conceito de felicidade dentro da igreja, você vai ver exatamente o conceito do mundo. Então, o conceito de felicidade que as pessoas dentro da igreja estão buscando é um conceito que depende de dinheiro, segurança, sucesso profissional, todas essas coisas, que é exatamente o conceito de felicidade que o mundo busca. Então, nós estamos querendo viver um cristianismo com uma mentalidade mundana. E a gente diz hoje que, por exemplo, existe um filósofo, ele chama Zygmunt Bauman, e ele fala de uma sociedade líquida. O que é essa sociedade líquida? Vamos para uma sociedade sólida. Os valores eram muito fortes, muito reais, muito claros. Na sociedade líquida, os valores vão diluindo, né? Então, a verdade, por exemplo, eu creio numa coisa, você crê em outra coisa, tudo bem. Então, você crê, a verdade é a sua, a minha verdade é a minha verdade. Então, começa a ficar tudo relativo. Você vê essa questão de sexo, hoje já não pode dizer uma pessoa, você é do sexo masculino, hoje ele está sendo, amanhã ele pode não ser. Então, tudo está sendo relativizado. Esse mesmo fenômeno está dentro da igreja, né? Cada igreja tem as suas crenças, sua forma de viver o evangelho vai se diluindo, né? Nós vemos um evangelho líquido. As próprias igrejas estão vivendo cada um, como se diz lá na época de Jesus, né? Cada um vivendo do jeito que acha certo. Então, nós estamos vivendo um cristianismo que todo mundo acha e vai vivendo a sua maneira. Outro ponto muito importante, existe um outro cara que chama Viktor Frankl. Ele escreveu um best-seller chamado Em Busca do Sentido da Vida.
E ele fala que o grande problema da sociedade é o individualismo e o materialismo consumismo, né? Então, você vê muito forte uma igreja materialista que fala muito de dinheiro, de prosperidade, e as pessoas vão na igreja buscando a felicidade, mas dentro de um conceito materialista. E Entendi. há uma mentalidade muito forte individualista. E isso se reflete na maneira como você lê a Bíblia. Por exemplo, as cartas de Paulo, elas foram escritas para uma igreja, para uma comunidade. Então, quando você lê a Bíblia, você lê não com uma mentalidade de uma comunidade, você lê de uma forma individualista. E Entendi. a Bíblia, muitas cartas, você tem que entender como algo escrito para uma comunidade, para um grupo de pessoas. Por exemplo, quando você vai ver o enchimento do Espírito Santo, lá em Efésios 5:18, diz: Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos. Então, dá para eu falar entre vós sozinho? Não. Não. Então, me parece, aliás, eu creio, que essa experiência de ser cheio do Espírito Santo que Paulo está falando, não é uma experiência onde eu fico sozinho, é uma experiência comunitária. Sim. Então, se encher do Espírito Santo que Paulo está falando, é uma experiência, segundo ele ali, uma experiência comunitária. Então, é muito interessante. Aí, quando ele vai no capítulo 3, ele fala: para que experimenteis a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo, como? Com todos os santos. Então, parece que você não vai conseguir entender a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo sozinho. Então, quando você começa a ver a Bíblia, ela tem uma visão muito de corpo, corporativa. E nós temos uma visão muito individualista. Então, isso vai se refletindo no evangelho que nós estamos pregando e vivendo. Muito legal, Marcelo, muito legal. Algumas semanas atrás, teve um amigo aqui, foi entrevistado, que ele é especialista em traduções da Bíblia. Então, ele trabalha com missões indígenas há muitos anos, né? Fez linguística. Aí ele fala da facilidade dos índios de entenderem alguns textos, porque eles leem do ponto de vista da tribo, não do indivíduo. É muito interessante isso. Eles têm uma visão comunitária, né? Agora, um problema gravíssimo começa na conversão. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz lá: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu tinha há muitos anos uma ideia de que, e eu ensinava isso: você quer saber se uma pessoa é salva? Pergunta para ela: você já orou recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você foi sincero? Sim. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Então você é salvo. É mais ou menos assim que eu entendia. Mas quando você entra nesse texto, ele fala, né, de confessar a Jesus Cristo como Senhor, né, e crer no coração
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é um texto que fala claramente de salvação. Só que nós não entendemos, o grego ali, a palavra confessar, é a palavra homologel. Homologel é a junção de duas palavras no grego. Homo, a mesma, e logel, logel de falar. A mesma fala. O que significa isso? Que eu falo algo hoje, amanhã vou falar a mesma coisa. E depois de amanhã. Então, homologel é falar a mesma coisa. O sentido, né, hoje em português, que a gente traduz, por exemplo, homologar, é declarar algo oficialmente legal. Então, o juiz, quando homologa uma sentença, a partir daquele momento, aquela sentença é válida. Então, quando você está, na época de Jesus, querendo vender um carro, você não precisaria de um documento para transferir, né, ir no cartório, assinar, nada disso. A sua palavra era suficiente, porque você falou, acabou. Você homologava. Eu falava assim, Rogério, o carro é seu. Então, eu homologava. E aí, aquilo se transformava em algo oficial. Então, quando você está homologando Jesus Cristo como seu Senhor, a palavra aí, Senhor, é a palavra Kyrios, né? Que seria o supremo chefe, supremo dono, supremo Senhor. Então, quando você está homologando Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você está oficialmente, legalmente, se tornando um doulos. Doulos é uma palavra grega, significa servo ou escravo. Sim, debaixo da autoridade de alguém, né? Então, quando você homologa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você está se tornando um escravo de Jesus. Só que nós, na nossa cultura, é muito difícil entender o que é ser um escravo. Um escravo é aquele que não tem direito nenhum, abriu mão de tudo que tem, de tudo que é, e vive para fazer unicamente a vontade do seu Senhor. Na segunda parte, ele fala de crer em Jesus Cristo, né, de coração, no coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e isso tem a ver com Jesus como Messias, né, como Salvador, aquele que dá vida eterna. Então, aqui nesse texto, nós vemos os dois sentidos de receber Jesus como Senhor, como Kyrios, e como Salvador. Mas qual que é o problema aí? É que nós pregamos mais um Jesus Salvador. Venha, que Jesus vai te receber como você está, ele vai tirar você do buraco, vai curar você, vai te libertar, vai te fazer prosperar, vai resolver os seus problemas. Então, a gente prega muito um Jesus Salvador. Mas e o Jesus Senhor? Então, poucas pessoas realmente homologam, confessam, ou têm a consciência de receber Jesus como seu Senhor, de se tornar um escravo. Então, significa de, a partir de agora, Rogério, eu não posso mais viver a vida do jeito que eu quero. A minha vida não me pertence mais. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Então, eu começo a olhar, a maioria das pessoas que entram na igreja recebem a Jesus como Salvador, mas como Kyrios são pouquíssimas. Entendi. Então, nós já começamos aí, por uma igreja que, na verdade, tem um bando de gente que não se converteu para valer. E esse é um problema sério. Porque, olha, eu, pessoalmente, na minha experiência como pastor, eu
creio que, na média, menos 50%, mais de 50% das pessoas na igreja não receberam a Jesus como Kyrios e como Salvador. Receberam apenas como Salvador. E não existe meia conversão. Entendi. Então, você vê a gravidade hoje da igreja? Então temos que corrigir, então, o discurso de Jesus como Senhor e temos que tentar trazer para eles a ideia de felicidade do reino, né? Não a felicidade da terra. Eu estou apresentando apenas alguns problemas para a gente começar a enxergar a realidade, a situação da igreja hoje, que eu acho grave. Né? Eu acho grave. Por exemplo, eu falei para você que eu estou com um curso, chama Desejo Puro, que é um dos melhores cursos para pessoas viciadas em sexo e pornografia, né? E é um curso muito bom, e eu aprendi muito nesse curso. E você vai vendo as estatísticas na área de pornografia nos Estados Unidos. Assim, você pode colocar de cada 10 jovens, 79%, praticamente 8 jovens, dentro da igreja, são cristãos, jovens cristãos, lutam com pornografia. De cada 10 jovens, 8 estão lutando com a pornografia. Entendi. E uma pesquisa feita pela Fundação Francis Schaeffer com pastores americanos. A porcentagem de pastores americanos lutando com pornografia, sabe quanto que é? 56%. De cada 10 pastores, praticamente 6 estão lutando com a pornografia. Então, hoje, você olha para a igreja, não é no mundo, é dentro da igreja. Quando você citou os números do Lema e do Schaeffer na semana passada, um monte de gente saiu repassando os números, né? O que acontece é que, às vezes, a gente tem dimensão, né, de pensar que num banco que tem 10, tem 8 com problemas. Que num grupo pastoral de 10, quase 6 estão com problemas, na realidade americana. A nossa não deve ser muito diferente disso. Né? Mas a gente não tem estatísticas aí. É menor ou é pior? Eu acho que é um pouquinho menor do que a deles, né? Porque nós somos uma igreja nova, né? Um pouco mais recente, né? Temos um maior número de pessoas ainda no começo dessa fé, né? E no começo da fé a gente abandona quase tudo, né? No começo. Mas à medida que a gente vai entrando no piloto automático, a gente tem a tendência de se acostumar com o pecado, né? De não valorizar a santidade, de parar essa busca pela presença, né? Infelizmente. Olha, é uma coisa, eu vou ministrar muito nas igrejas e muitas vezes eu prego, né, do meu testemunho. Olha, quando eu faço apelo nas igrejas porque igrejas mais tradicionais não atende esse apelo. Mas, olha, a maioria dos jovens, dos homens, vem à frente, viu? Entendi. A coisa tá feia. Agora, você vê esse lado da pornografia. Agora, eu acho algo muito pior dentro da igreja, que atinge mais de 90% da igreja, sabe o que é? É o materialismo. Entendi. Então, duas coisas muito fortes dentro, não é fora. Sexo e dinheiro. Entendi. Então, é uma situação muito séria. Tem muita gente aí falando, né, de uma igreja vitoriosa, que aí vai acabar, por exemplo, a expectativa de muitos. Quando passar o Covid, muitos estão achando que a igreja vai vir com tudo, né? Eu acho que não, porque a própria sociedade, a previsão
de alguns pensadores não cristãos é que essa época de limitação, não pode, as pessoas depois vão buscar muito relacionamento e muito prazer, entendeu? Para extravasar. Vamos dizer, tipo assim, o carnaval desse próximo ano vai ser terrível, porque todo mundo vai querer se esbaldar e tal. É igual quando abriram as praias. Não puderam fazer esses 1 ano e meio, 2 anos, eles vão extravasar. Então, vai ser uma coisa. A tendência num primeiro momento, parece que vai melhorar, mas num segundo momento, pessoas não cristãs, hein? Eles preveem que vai ter uma queda muito forte na área moral, sexual, bebida, essas coisas, entretenimento, diversão, vai ser muito forte isso. Eu vi que quando abriram as praias no final do ano, naquela baixada da Covid, antes de ter a maior alta, as praias lotaram, né? As festas de final de ano lotaram. E nos países onde já estão liberados as aglomerações, o povo está festejando noites inteiras, né? Então tem uma tendência disso. Tem uma estatística que eu vi recentemente é que, assim, que a maioria dos cristãos que sente falta do culto presencial estão na casa dos 45 aos 65 anos. Eu vi isso recentemente. O resto prefere online até. Ou acostumou com a experiência online e quer ter a opção de online também, não só o presencial. Eu creio que tem muitas igrejas que estão montando as suas igrejas online. Eu sei que o EIB, né, do MDA, ele colocou um pastor só para cuidar da igreja online e eles vão investir bastante nisso. A gente também está desenvolvendo uma vertente de online. Nós hoje estamos transmitindo o culto, mas o nosso culto ficou com pouco improviso transmitido. Online tem outras características. A tendência é que a partir de agosto, setembro, a gente tem um culto online específico para pessoas online. Os membros aqueles que se dizem membros, mas não estão sendo acompanhados porque são online, né? Mas algo também que é interessante essa estatística é que desses 45 a 65 anos, esse grupo é o grupo que mais prefere o culto presencial, de acordo com a estatística. Mas 2/5 deles não pretende atender todos os cultos presenciais. Vão começar. Eu acredito, né, a ficar em casa. Alguns nunca tiveram um domingo livre, né? Não sabiam o que era isso, tempo com família, né? Assim como, Marcelo, você viu a estatística de que aumentou o número de divórcios na pandemia? Como é um absurdo isso? Violência, a convivência, né? Você tem que... Porque antes o cara trabalhava e tal, então quando você tem... É aquela história assim, vamos pensar assim, você pega um grupo de cristãos e faz um Big Brother, né? São todos irmãos que se amam, né? Então você bota lá numa casa, eles ficam 3 meses ali. Quando você abrir a porta, eles vão continuar sendo amigos, né? Então, aí eles vão conviver, né? Vão conviver para valer. Então, eu acho que é isso que aconteceu. Foi um Big Brother da Covid em cada família, né? Tiveram que conviver mais, tanto com a esposa quanto com os filhos, né? Quanto com os filhos, é verdade. Imagina aquele cara viciado em pornografia, que tinha uma amante. Aí ele ficou dentro da pandemia, ele ficou internado em casa. Então ele não pode agora colocar mais o celular na TV, porque todo mundo tá vendo. Né? E agora ele não tem mais como visitar a amante, porque ele tá em casa. Como é que esse cara ficou durante alguns meses, não é verdade? O cara dá um jeito de sair, né? Quando o cara tá viciado ou alguma coisa nesse sentido, o cara arruma uma desculpa, o chefe chamou, tem que ir lá comprar comida, né? Aí o cara fala que o pneu furou, aí vai assim por diante. O homem, quando quer, ele dá um jeito. E ele corre risco, né, de pegar o que for, mas ele vai. Exatamente. Porque a pandemia ela acabou amplificando coisas, né?
Isso só mostra a natureza humana, né? Eu acho que não é surpresa, né? Eu não me surpreendo com isso, né? Isso aí é a natureza humana. Você sabe quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Os caras pensaram assim, não, agora nós aprendemos, né? Agora a humanidade viu o que é uma guerra mundial, agora nós vamos viver melhor, em paz, tal. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os caras, poxa, nós, né, temos que crescer, temos que amadurecer. Mas aí, depois de uns anos, você vê na própria China, né? Lá nas universidades, os caras, os próprios alunos universitários, matando seus colegas, arrancando os olhos, pendurando em árvore, enforcando. Fizeram umas atrocidades lá na China. Aí o pessoal fala, mas como que pode o ser humano fazer um negócio dele? Mas o ser humano é isso, né? Essa é a natureza humana. Sim. Ela é pecaminosa. Nós vamos ter momento de mais paz, de menos paz, mas a natureza humana é isso aí. Eu conheci na Austrália, em Adelaide, o Porto de Paz, aonde os britânicos e os japoneses desceram ao mesmo tempo no porto durante a Segunda Guerra Mundial, questão de 500 metros de distância um do outro. Um não atacou o outro. E foram estabelecendo. Aí, quando acabou a guerra, eles estabeleceram no lugar. E até hoje a cidade tem as duas bandeiras no lugar onde eles desceram. Que legal, né? Então, assim, a gente consegue também ver alguns relances de paz, alguns relances de Deus no meio do povo, mesmo em situações extremas, né? Então, assim como teve vários divórcios que aconteceram, violência familiar durante a pandemia, eu vi casas que se acenderam de Deus, né? Que o culto familiar vibrava. Eu lembro lá antes eu vim aqui para Atibaia, eu estava num condomínio lá no Tatuapé, onde teve um dia que alguém colocou um louvor na varanda. As varandas encheram, assim, de gente cantando louvor na varanda, sabe? Nos dias mais tensos de pandemia. Então foi muito legal aquele momento. Assim, os pequenos relances de Deus, assim, sabe? Eu nunca imaginei a galera cantando na varanda. E é isso, né? Eu acho que Deus é que pode reverter isso, né? É só Deus mesmo, né? De tirar a inimizade, as barreiras, né? Deveria, inclusive, nas famílias cristãs, não haver divórcio, né? Sim. Mas existe. Mas quem é realmente firme no Senhor, por mais que seja crítico, o casal permanece firme, né? Porque Cristo faz toda a diferença, né? Eu acho que é isso a nossa grande esperança, né? Vamos pensar aqui que tem dois tipos de pessoas assistindo a gente aqui hoje. Tem ministros e pastores e tem membros de igreja. Primeiro, Marcelo, tem os dois níveis aqui. Qual o seu recado final para membros de igreja, diante do que você falou hoje aqui? Materialismo, sexo, dinheiro, sexo. Quais são suas advertências, você, como ancião, homem de Deus? Sabe o que eu estou achando que precisa? Eu tenho uma visão muito cristocêntrica, entendeu? Onde Cristo é o centro de tudo. Uma coisa interessante, você vai para Gênesis, capítulo 1, ele fala, né, no princípio, criou Deus, o céu, a terra, blá, 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 e Deus colocou ali, criou o homem e colocou no jardim duas árvores no centro. Uma árvore é a árvore da vida, e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu o homem de comer apenas de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida o homem poderia comer, né? Sim. E o que tinha nessa árvore da vida?
Na verdade, a gente entende que ela tinha a própria essência, a vida de Deus. E quando o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou um anjo guardando a árvore. E ele fala assim, para que o homem não coma e viva para sempre. Olha só, ali, nessa árvore, se o homem comesse, ele teria vida eterna. Agora, deixa eu fazer uma reflexão que é o seguinte. Quando você fala de ressurreição, né, várias pessoas ressuscitaram, além de Jesus. Só que essas pessoas que ressuscitaram vieram a morrer. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo transformado, para nunca mais morrer. Um corpo eterno. Nós, no universo, não conhecemos nada que seja eterno. Tudo nesse universo está morrendo. Sim. Então, a vida eterna é algo, assim, incomparável. Entendeu? Se você for dar uma nota entre 0 e 10 de milagres, por exemplo, curar um cego ou ressuscitar, você pode colocar como 9, 10. Agora, ressuscitar com um corpo transformado, um corpo que nunca mais vai ser corrompido, que não vai acabar nunca mais, seria de 0 a 10, seria 10 bilhões. Sim, É um sim. milagre incomparável, imensurável, não tem como medir isso. Bom, então, quando você sai de Gênesis 1 e você vai em João 1, diz que João é o novo Gênesis, porque diz assim, no princípio, está falando no princípio, era o verbo era Deus, tal, e tudo foi criado. Está falando da criação, olha só, capítulo 1. E aí fala o quê? A vida estava em quem? Em Cristo. A vida estava nele. Que vida? Vida eterna. Sim. Jesus é a árvore da vida. E quem tem o Filho tem a vida. Então, a vida eterna, na verdade, nós cristãos pensamos como se fosse a cereja do bolo. Mas não, a vida eterna, na verdade, é o bolo e a cereja, a coisa mais importante. A eternidade é algo que você não mede, não se compara, não se compra. É uma coisa que é extremamente valiosa. Por isso que Jesus fala para não acumular tesouros aqui na terra, mas lá no céu. Na eternidade, Paulo fala, pensai nas coisas eternas. Então, essa vida está em Cristo. Cristo. E tudo que foi criado por meio dele, para a glória dele. Então, o centro desse universo está em Cristo. E lá em Colossenses diz assim, que nele tudo subsiste, quer dizer, tudo continua a existir. Ele diz lá, tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Então, se tudo no universo continua a existir, é por causa de Cristo. Então, todo o universo gira em torno de Cristo. Se você tirar Cristo, tudo isso deixa de existir. Então, Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro de todas as coisas. E a vida eterna está nele. Então, eu acho que nós temos que buscar viver e andar mais em Cristo. Cristo é o centro de tudo. E quem somos nós? Quem somos nós para achar que o mundo tem que girar em torno de nós?
Nós somos nada diante da eternidade, diante da grandeza, diante daquilo que Jesus Cristo é. Então, eu acho que se nós não entendermos isso, se a nossa esperança, a nossa confiança não está nessa eternidade, nessa vida eterna, nós vamos o quê? Voltar a nossa esperança, a nossa confiança nas coisas desse mundo. Nós vamos valorizar mais as coisas desse mundo do que essa vida eterna. A vida eterna, se nós entendermos o quão isso é precioso, nós temos ela em Cristo. E nós não só iremos desfrutar, mas 1 João diz, para saberdes que tendes, não é que você terá, você tem. Então, a vida eterna é uma das coisas mais importantes, mais valiosas. Tanto que o judeu, ele não falava, o que eu posso fazer para ter a vida, a salvação? Ele falava, que farei para ir dar a vida eterna? Então, esse é o conceito deles, era a vida eterna. Então, meu conselho é que vocês realmente entendam isso, né? Que Jesus, ele é o centro desse universo. Tudo que existe, né, foi criado por meio dele, para ele, tudo só continua a existir, só subsiste por causa dele. E nele está a vida eterna. Então, nós não precisamos de mais nada. Tudo que a gente precisa é ele. Se vier Covid, se você perder tudo que você tem, se você perder a sua vida, a vida eterna está aqui, ó. Então, é a coisa mais valiosa, mais preciosa, e nós temos que existir vivendo em torno dele. Por quê? Porque ele é o centro de todo esse universo. Ele tem que ser o nosso Kyrios. É a felicidade além das circunstâncias, né? Não depende das circunstâncias, depende de nós, tudo gira em torno dele. Amém. Uma vida cristocêntrica. E qual o seu recado final para os pastores e ministros nos assistindo aqui? É essa mesmo. Eu acho que, olha, o ministério, né, de todos, né, não pode girar em torno dos nossos sonhos, das nossas vontades. A gente tem muita vaidade. Tem que girar em torno de Cristo. Ele tem que ser a razão, o motivo, Amém. a fonte de tudo, o centro de tudo, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ser por meio de Cristo, para a glória dele, né? Ele tem que ser o centro de tudo. Mas quem que acaba sendo o centro? É nós, né? É o nosso sonho, a nossa vontade, a nossa realização. É por isso que a gente acaba se desviando. Ele vem para uma noiva sem mancha, sem mácula, e nós somos só o amigo do noivo, né? Preparando a noiva para ele. Né? Verdade. A igreja não é nossa. A igreja é dele, né? E é para ele. E olha, eu acho que poucas pessoas realmente vivem o senhorio de Cristo, né? Onde Cristo manda na vida deles, onde Cristo é a razão, a fonte, a direção de tudo. Eu acho que nós precisamos viver mais Cristo, menos eu e mais Ele. Amém. Você pode orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Pai, eu quero pedir que essa semente possa frutificar no coração de todos nós, mais que Cristo, que Ele cresça e eu diminua, mais de Cristo e menos de mim, que Ele reine, que Ele governe, que Ele seja a razão, o motivo de tudo que eu faço, que Jesus Cristo seja a nossa maior paixão, a razão de tudo que nós fazemos. Quero abençoar cada vida, cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Para você que chegou aqui até nós, eu quero te convidar para conhecer um pouquinho mais do Ministério do Massal. Você já conhece aí o Adoração e Adoradores, o Vim para Adorar, até os confins da terra. Eu quero te convidar para ir além, para você segui-lo no Spotify. Tem até ministração dele lá. Tem um álbum, A Palavra, a Fé e a Graça, para você conhecer. E se você gosta de CD, dessa experiência, tem muitos CDs do Massal legal para você dar uma olhada. Pode entrar no Spotify, no YouTube Music, no Deezer, todos eles têm aí. Muito legal. Muito obrigado, Massal, Deus abençoe. É um prazer falar com você aqui. É uma honra trazer você com a gente nessa brincadeira aqui. De amigos que conversam, tomam café, como a gente está tomando um café aqui agora, né? Podendo conversar com as coisas. Amém. Deus abençoe aí vocês. Obrigado aí. Pessoal aí, tá? Estamos aí. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.